Olá, tudo bem? Eu sou a professora Patrícia Fontes, esse é o meu sinal. Hoje eu estou com a Karen, que é intérprete de Libras. A gente vai iniciar agora o nosso segundo dia, falando sobre a importância da contação de história para que a gente possa fazer um trabalho interessante para os estudantes com deficiência. Só que hoje a gente vai falar de verdade sobre as diferentes formas, de fazer contação de história, através de diferentes recursos que vão dar condições da gente criar diferentes estratégias. Então, vocês vão perceber que a partir dos recursos que a gente vai utilizar, que é possível utilizar na contação de história, a gente também vai trabalhar várias áreas de desenvolvimento. Então, vai ser possível esse estudante ter estímulos diferentes, a partir de recursos diferentes, que geram estratégias diferentes, que não precisam acabar quando a contação de história acabar. A contação acabou, mas as possibilidades de a gente continuar trabalhando, os aspectos que essa contação de história possibilitou, é enorme. Então, a possibilidade de continuar o trabalho após a contação de história ter acabado é muito importante, que a gente perceba também que não vai encerrar ali e que a gente, no nosso planejamento, a gente já tenha conseguido perceber, com antecedência, quais os aspectos que a gente pode explorar a partir daquela contação de história, a partir daquele recurso que a gente escolheu. Então, vamos lá, a gente hoje vai conversar de uma forma bem prática, a gente vai pensar em operacionalizar a nossa prática a partir da contação de história, que se configura de formas diferentes. Então, é possível a gente fazer contação de história utilizando os fantoches de dedinhos, de dedinhos, que a gente já conhece muito bem e que faz parte do dia a dia da escola de todo professor. Na educação infantil, a gente percebe que a dinâmica com os fantoches é muito frequente, mas na sala de recursos, se não é, precisa se tornar uma prática frequente. Então, é possível fazer contação de história com dedinhos, com fantoche de dedinhos? Sim. Quando a gente trabalha com fantoches de dedinhos, não só os fantoches na nossa mão, mas quando a gente coloca também os fantoches na mão do estudante, a gente está trabalhando todos aqueles aspectos que a gente falou lá no nosso encontro anterior, os diferentes estímulos, mas a gente está dando a possibilidade também desse estudante incluir o próprio corpo nesse movimento lúdico, prazeroso e que gera engajamento, que é a contação de história. Então, a gente pode fazer através dos fantoches o trabalho com diferentes personagens, até grupo de personagens. A gente pode trabalhar com fantoches de animais, a gente pode trabalhar com fantoches de profissões, a gente pode trabalhar com fantoches que têm relação com brincadeiras, com natureza. Então, vejam, lembram que lá atrás eu falei que a gente utiliza o fantoche para a contação, um momento lúdico, que possibilita diferentes áreas de desenvolvimento serem estimuladas, mas que as temáticas que a gente utiliza, os diferentes grupos de fantoches das diferentes temáticas, possibilitam também um trabalho que vem após a contação da história. E aí a gente pega esses personagens e inclui objetos, inclui jogos, inclui brincadeiras, Então percebam que a gente tem várias possibilidades de aproveitamento da contação de história que se configura a partir da utilização de fantoches. A gente tem o cesto de contar histórias. E aí, vejam, lembram que lá atrás eu falei da possibilidade que a gente tem com a contação de história de trabalhar linguagem receptiva e linguagem expressiva? Quando a gente traz um cesto de histórias, um cesto de personagens que geram várias possibilidades, nesse caso aí, a gente pode de verdade contar uma história primeiro, para que o estudante perceba como é esse movimento, e depois a gente pode sugerir, a gente pode solicitar, propor, na verdade, que esse estudante utilize também o cesto de histórias para contar a sua história. E aí a gente está dando a possibilidade dele desenvolver potencial criativo, organização de pensamento, engajamento, organização de ideias, e aí ele vai construir a sua história a partir desses personagens que estão ali disponibilizados para ele construir. Então, gera uma alegria muito grande, uma participação muito grande, eles se envolvem e saem histórias lindas,
né? Dentro das possibilidades deles, eles constroem histórias maravilhosas. Então, o cesto de contar histórias é uma bela de uma estratégia dentro, é um belo de um recurso, na verdade, dentro da possibilidade da contação de história, fazendo parte da rotina desses estudantes com deficiência. Outra possibilidade que a gente falou também lá no nosso primeiro dia, só que no nosso primeiro dia a gente trouxe de forma muito técnica, não é? A gente refletiu sobre como é importante trabalhar com música. Aqui a gente traz, na verdade, como um recurso, a música como um recurso. E aí, veja, a gente tem a imagem de um violão, né? E aí a gente entende que é a capinha de Chapeuzinho Vermelho. Então, a história pode ser contada, a história de Chapeuzinho Vermelho, ela pode ser contada de forma tradicional, a gente apresentando o livro, né? Mas para aqueles professores que têm um talento, que tocam um instrumento, ou que podem chamar uma pessoa que toque do seu lado enquanto você faz a narrativa da história, ou canta a história, né? É uma forma diferente de aproximar, é uma forma muito mais atrativa de trazer o estudante para esse universo da contação dos clássicos, né? Das histórias infantis. A roda de histórias. Essa atividade é uma atividade muito interessante, uma atividade muito importante, porque o estudante ele vai contar a sua história, né, através dos seus desenhos, e ele vai organizar a sequência de fatos na hora que ele estiver contando a história, girando, né, o ponteirinho para cada fato sequencial da história que ele está contando. Então, ele pode contar uma história que já existe, mas ele pode muito bem criar a sua história. Então, percebam a possibilidade, as possibilidades, né, para o trabalho pedagógico, né, para que a gente possa desenvolver muitas habilidades, para que a gente possa, e que essas habilidades possam estar contribuindo para a construção de competências, na verdade. Então, ele vai desenhar, a gente vai trabalhar com coordenação motora, né, a função motora, ele vai organizar a sua história, a gente vai trabalhando com todas as áreas da cognição, né, e ele vai, de verdade, fazer a contação, a sua contação. A gente vai estar trabalhando com linguagem, a gente vai estar trabalhando com fala, a gente vai estar trabalhando com organização de pensamento e raciocínio lógico, em uma atividade que para ele está sendo muito prazerosa. Então, essa roda de histórias, ela é muito importante. A roda de história pode ficar com a gente, vai ficar com a gente, né? Para que a gente possa dar continuidade à exploração dessa atividade. Então, percebam que é um recurso muito bacana, muito legal, simples, né? Que o estudante vai contribuir para a construção do próprio recurso e a gente vai ter uma resposta incrível, né, desse estudante. Essa atividade também pode ser feita em grupo, tá? Na sala regular. Você pode formar um grupo e pedir que esse grupo estruture, né, uma roda de história. E aí eles vão se articular, se comunicar, chegar a conclusões, e o estudante com deficiência lá inserido, participando de todo esse processo. Muito bacana também para ser feito na sala regular. O teatro de sombras, né? É incrível como eles se envolvem com esse tipo de atividade, né? Uma atividade lúdica, onde ele vai contar uma história, onde ele vai se organizar para que essa história seja entendida, né, através das imagens que ele está fazendo. Você pode fazer a narração e ele pode fazer a sombra. Então, tudo isso é um movimento de interação importante, de construção importante para o desenvolvimento desse estudante. Com as fotos da família, percebam, né, que ele pode montar uma historinha com as fotos que ele vai trazer de casa. Gente, isso gera um engajamento muito grande. Então, ele vai fazer atividade, vai gerar um sentimento de pertencimento muito grande ao que ele está fazendo e, obviamente, que ele vai querer levar para casa essa experiência. Então, ele vai construir, ele vai produzir e ele vai reproduzir, né, o que ele fez na sala de aula ou na sala de recursos em casa. Então, a gente está estendendo uma atividade pedagógica que aconteceu na sala de recursos para o ambiente familiar. E aí a gente está trazendo essa família também para a participação nesse processo pedagógico, nesse processo de desenvolvimento do estudante. Sem contar que para ele chegar com essas fotos, para a gente fazer essa atividade, a gente já envolveu a família, quando ela vai de verdade se integrar com esse movimento de separar as fotografias que serão disponibilizadas para essa atividade.
Então percebam que é uma atividade bacana também, né? Que ela pode ter uma duração bastante longa, não só naquele momento pontual, né, durante o desenvolvimento, mas pode se estender de verdade por vários dias, envolvendo a família, envolvendo o trabalho de exploração com recursos, com dinâmicas, com histórias, né, com o jeito que a família tem. Então é bem bacana também esse trabalho de contação, né, com as fotos da família. Com massinha, né? A gente pode sim pedir para esse estudante refazer, reestruturar uma história que você contou, né? Como também a gente pode sugerir que ele crie a sua própria história. Nós também podemos construir uma história com massinha, né? Só que para a gente ganhar tempo, a ideia é que a gente já traga a nossa produção de massinha pronta, a gente estruture a história, ou uma história que já existe, ou a gente construa uma história, e aí a gente apresenta essa história com os movimentos, manipulando, né, os elementos da história que a gente construiu com a massinha. A gente faz isso, mas aí a gente também tem, né, como continuidade dessa atividade, a possibilidade desse estudante construir os seus personagens de massinha, que pode ser da mesma história, para ele fazer um reconto, e pode ser de uma história diferente, né, que ele escolha ou que ele crie, né, e aí ele vai trazer, disponibilizar essa historinha que ele construiu a partir dos personagens. É fácil para eles, é gostoso. Claro que a gente precisa considerar que os estudantes que têm desorganização sensorial, eles vão sentir uma certa dificuldade, mas a gente entende que a gente já fez um trabalho anterior, né, de estimulação tátil, para que ele vá se apropriando desse manuseio da massa, porque a gente sabe que alguns têm uma dificuldade bastante grande de trabalhar com elementos que têm uma estimulação tátil diferente. Então a gente vai fazer um trabalho de adaptação antes, da gente propor, né, essa atividade com massinha, mas é uma atividade bastante legal também. Com os desenhos, né, com os próprios desenhos deles. A gente pode, de verdade, sugerir uma sequência e eles vão construir os desenhos e aí eles vão contar a história, né? E aí eles vão contar a história a partir dos seus interesses. Lembra que a gente conversou em um outro momento o quanto é importante a gente se aproveitar de verdade dos interesses que esses estudantes têm. Então, essa também é uma bela de uma oportunidade para você se aproveitar dos interesses, construir uma história, ele vai desenhar, ele vai estruturar essa história a partir dos desenhos, ele vai ficar muito interessado, vai ser uma resposta muito importante para o que você está propondo. E no final das contas, ele vai narrar a história. Também a gente vai estar trabalhando linguagem, a gente vai estar trabalhando fala. Na verdade, a gente vai estar percebendo aspectos que configuram a fala desse estudante como culminância do processo de elaboração que acontece na linguagem. Então, percebam como a gente tem possibilidades bacanas dentro do trabalho com contação de história. Trabalhar com as histórias em quadrinhos, né? Eles podem construir as próprias histórias em quadrinhos. A depender da possibilidade que o estudante evidencia para a gente pode até sugerir os personagens, né, para que fique mais fácil. Mas alguns estudantes vão querer criar os seus personagens. E eles podem até aproveitar os personagens que eles utilizaram naquela atividade de contação com desenhos, né? Então, veja que a gente tem diferentes possibilidades. No final das contas, eles vão apresentar essa história. E essas histórias que são construídas a partir desses diferentes recursos, elas podem ser apresentadas na sala, elas podem ser apresentadas nas salas da escola, né? Esse estudante pode apresentar no espaço da biblioteca. Então, a gente pode criar um momento onde ele vai apresentar suas produções, suas histórias, e é um momento, uma oportunidade de interação importante com a sua turma, com a escola e a dinâmica vivenciada em vários ambientes que compõem o contexto escolar. Então, percebam, né, que a gente tem diferentes aspectos, diferentes áreas que são possíveis de serem estimuladas com o trabalho de contação de história. A gente está trabalhando com desenvolvimento cognitivo, a gente está trabalhando com manejo de emoções, de sensações, e aí a gente sabe que a gente está trabalhando com ação, né? A gente está trabalhando com funções executivas, porque o estudante vai se organizar para fazer um trabalho como esse, e sem contar que para ele é uma atividade de deleite, é uma atividade prazerosa, que gera engajamento e gera desenvolvimento e transformação, que é o que a gente deseja para esses estudantes. Então,
Então, eu espero de verdade que vocês aproveitem esses aspectos pontuados, né, que a gente trouxe hoje, dentro desse olhar para a contação de história, se aproximem mais do projeto Manuel Bandeira de formação de leitores, que é um projeto bacana, que vocês podem fazer parcerias para o trabalho na sala de recurso e para o trabalho na sala regular. Espero que vocês tenham gostado de verdade, aguardo vocês para o nosso próximo encontro. Tchau, obrigada!